Bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos, estamos aqui começando a nossa devocional. A devocional é um tempo para você se alimentar de Deus, ouvindo uma palavra, orando pelos seus alvos, focando naquilo que Deus tem para você, abençoando pessoas, mas principalmente fluir o Espírito Santo de Deus. Quando você flui, você é alimentado. Quando você flui, você é fortalecido. E quando você é fortalecido, você está preparado para vencer as batalhas do dia. Você está preparado para celebrar as vitórias do dia. Então, em nome de Jesus Cristo, você que já está aqui comigo e sabe disso, flua em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo agir. Abra sua boca e deixa ele falar com você. Essa fonte está aqui. Jesus diz: você crê em mim? Eu planto uma fonte de água viva dentro de você. Mas ela precisa fluir. E só você tem um poder de fazê-la fluir. Então deixa fluir. À medida que ela flui, poder se manifesta, revelações vêm, milagres acontecem, portas se abrem, você é encorajado, você fica bem disposto, animado, alegre. Então, flua em nome de Jesus. À medida que você flui, coloque aqui, compartilhe algo da parte de Deus que Ele está falando com você aqui. Nessas 2 últimas semanas e mais essa semana, nós estamos no nosso jejum aqui na igreja, aqui em São Paulo. Na Vinha aqui em São Paulo, Videira e Vinha. E nós estamos seguindo aqui esse livro, Movidos pelo Espírito. Esse livro tem 3 partes. Veja. Movidos pelo Espírito é tudo que eu falo para você todos os dias de manhã. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele conduzir. Deixa ele dar direção. Por quê? A vida vitoriosa que Deus te chamou para viver só acontece no mover do Espírito. Não é possível um crente ser bem-sucedido, ser exitoso, se não for movido pelo Espírito Santo de Deus. É simples assim. Então veja. Na primeira semana, então, na próxima semana, eu volto à minha live normal, respondendo perguntas e compartilhando uma palavra a cada dia. Mas agora, nós estamos na última parte do livro. O livro tem 3 partes. A primeira semana, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte: o que o poder de Deus faz fora de você? Que é importante. É importante para você, é importante para mim, ver a manifestação do poder de Deus fora. Nós vimos isso na primeira semana. Na segunda semana, nós vimos o que o Espírito Santo faz dentro. Essa é a obra mais importante do Espírito Santo na sua vida. É transformar você à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É tirar todos aqueles princípios, todos aqueles valores, todos aqueles posicionamentos, aquelas atitudes da velha criatura e colocar da nova. A nova criatura, o Espírito Santo gerou e Ele cuida para que ela tome conta da sua vida, para que ela se estabeleça na sua vida. E nessa terceira semana, o que nós vamos fazer? A parte 3 do livro, o Espírito Santo e a Igreja do Deus Vivo. O que é que você tem a ver com a Igreja do Deus Vivo e qual é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em você relacionado com a Igreja do Deus Vivo? Olha, esses dias eu estou falando coisas muito importantes, mas isso aqui é muito importante a sua compreensão. Porque você sabe, se você compreende algo, você vai fazer uma boa escolha. Porque se você não compreende, você faz qualquer escolha, e qualquer escolha pode ser muito prejudicial para você. Então, compreender o reino de Deus e o que nós estamos fazendo aqui nessa terra é algo importantíssimo para o seu êxito aqui e eternidade afora. Então veja, a obra-prima de Deus chama-se igreja. Deus quem está edificando a igreja. A Bíblia fala que é a igreja do Deus vivo. Então a igreja tem dono, não é o pastor, não são os membros, é Deus. Deus é o dono da igreja. E o que é a igreja para Deus? Então a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a esposa de Jesus Cristo. A igreja, ela vai se casar com Jesus para viver toda a eternidade. Então Deus está preparando, Deus criou a igreja.
Veja, e o que eu e você temos a ver com a igreja? Então veja, essa igreja casada com Jesus Cristo chama-se Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é Jesus juntamente com a igreja, casados, vivendo eternamente, reinando pelos séculos dos séculos. Isso é a Nova Jerusalém. Então veja, como que a Nova Jerusalém, que é um símbolo da igreja, ela é construída por pedras vivas. Pedras vivas. Quem você acha que é essa pedra viva que vai fazer parte da construção da Nova Jerusalém, ou que está fazendo parte da construção da Nova Jerusalém? É você, sou eu. Você entende? Então, eu e você somos pedras vivas da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a obra-prima de Deus. Deus está construindo isso. Deus está edificando isso. Não está pronto, ainda não, mas Deus está fazendo. Quando terminar essa parte, Jesus volta e aí tem um casamento e aí acaba tudo isso que você conhece aqui e vamos viver eternamente com o Senhor. É assim que a palavra de Deus diz, de uma forma muito resumida. Então veja, o Espírito Santo, nós vimos na semana passada, está trabalhando em você, a pedra viva. Deus está transformando, para quê? Para encaixar na Nova Jerusalém. Deixa eu te explicar algo. A Nova Jerusalém, o símbolo dela é um cubo. O cubo é o quadrado perfeito. Então veja, para que eu e você sejamos incluídos, encaixados, conectados nessa Nova Jerusalém, nós temos que ser transformados num cubo. Nós somos pedras vivas. Você já viu alguma pedra que nasce como um cubo perfeito? Não tem. Então, ou seja, a pedra que é você, a pedra que sou eu, está sendo trabalhada pelo Espírito Santo aqui dentro, para que a gente se torne esse cubo perfeito. No entanto, esse cubo perfeito fora da igreja não tem sentido, ele precisa ser encaixado na igreja, ele precisa ser encaixado nessa construção, nessa edificação. Aí você está entendendo a importância da igreja. Então olha, esse encaixar na igreja, ser conectado na igreja, é para quê? Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo em você e em mim, que termina a nossa transformação, que é o quê? Encaixar-se na igreja é aprender o estilo de vida que Deus vive. Qual é o estilo de vida que Deus vive? Deus vive de forma coletiva. Não existe individualidade nos céus, não existe. É uma vida coletiva. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vivem de uma forma coletiva tão íntima que você não sabe separar quem é quem. Essa vida, esse estilo de vida é a vida que Deus chamou você para viver. Você entende? Uma vida coletiva. Então Deus está preparando você para uma vida coletiva, onde eu e você aprendemos a viver de forma coletiva. Na igreja, no corpo. Então, ou seja, a transformação na sua vida e na minha só será completa quando eu e você estamos conectados na igreja. Conectados na igreja, então a obra do Espírito Santo é transformar você num cubo perfeito, num quadrado perfeito, que é a imagem de Jesus, e conectar na Nova Jerusalém. Essas duas coisas acontecem juntas, é uma obra conjunta que o Espírito Santo está fazendo. É uma moeda com dois lados. Primeiro, ele transforma você, segundo, ele conecta você, para que você aprenda a viver no padrão de Jesus Cristo e no estilo de vida de Jesus. Então, o padrão, o caráter, a santidade do Senhor, mas o estilo de vida coletivo. Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo em você e em mim. Isso é muito importante, mas é muito importante entender isso, compreender isso. Porque isso dá sentido à sua vida. Isso dá sentido você fazer parte de uma igreja. Você já viu pessoas que não fazem parte da igreja, reclamam da igreja? Como que ele vai viver a eternidade? Sendo que a eternidade é um casamento e ele não quer saber do casamento. Como que isso vai acontecer, meu Deus do céu? Como? Não vai. Então aprenda isso. Então hoje é a primeira lição dessa parte, desse bloco de ensino que nós vamos ter, para te mostrar essa obra transformadora, esse poder do Espírito Santo. Então, essa semana que passou, nós falamos da obra na sua vida, aqui dentro. Agora nós vamos falar da obra na sua vida, nesse conjunto, nessa conexão. E o primeiro capítulo é o 15, que é o Espírito e o milagre da multiplicação do fluir. Lá em Ezequiel, capítulo 47, 1:12, o texto é grande e eu já estou aqui com o meu tempo correndo. Eu não vou ler o texto, porque esse texto eu vou ler ele hoje, amanhã e depois. Então eu vou te falar a parte dele que é importante para hoje. Então veja, Ezequiel era um profeta. Deus traz uma revelação para ele.
Todas as revelações que Deus traz para os seus profetas é para a igreja. E o que é que Deus mostrou para Ezequiel? Ele levou Ezequiel e mostrou para ele o seguinte: um rio que saía do trono de Deus. Saía. E esse rio saía ali e ele começou a medir. Mais perto do trono, ali mais ou menos 500 metros, alguma coisa, então esse rio estava correndo. E aí ele falava para o profeta: passa pelo rio. O profeta passava, a água estava dando ali pelo tornozelo. Depois ele mediu mais 500 metros e aí a água subiu. Olha, a água que saía lá do trono, ela estava aumentando. Ela não estava diminuindo, estava aumentando. 500 metros, estava ali nos tornozelos. Mais 500 metros, ela estava ali pelo joelho. Mais 500 metros, foi medida, foi se afastando ali do trono. E ela estava agora aqui nos ombros. Mais 500 metros, ela se tornou um rio poderoso, caudaloso, que não tinha jeito mais de atravessar. Então, ou seja, chegou um momento que o rio era tão forte que ele estava conduzindo o profeta. Antes o profeta passava pelo rio, agora não tinha mais jeito, era o rio que conduzia. Esse é o texto que está aqui. O que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? O que isso tem a ver com transformação? O que isso tem a ver com igreja? Eu vou te explicar. Então vamos ler aqui agora. Assim como o apóstolo Pedro diz que a paz e a graça podem ser multiplicadas em nossas vidas, o texto acima, que é isso que eu estou te falando, também diz que o fluir do Espírito Santo pode ser multiplicado em mim e em você. Irmãos, não tem transformação, não tem poder se não tiver fluir do Espírito. Agora, se você quer multiplicar esse poder, tem que fluir mais. Como? Esse texto está ensinando isso. Veja que o Espírito Santo flui a partir do trono de Deus. O que é que o texto diz? O que Deus mostrou para o profeta? O seguinte, o fluir vem do trono, O trono de Deus hoje, para nós, na nova aliança, é o nosso próprio Espírito, onde o Espírito Santo está amalgamado. Isso significa que o Espírito Santo é parte do meu interior, do seu interior. Então o rio flui do trono. O trono é onde Deus mora. Onde Deus mora hoje? Aqui dentro, aí dentro. Então Deus está amalgamado, o Espírito Santo está amalgamado no seu espírito, no meu espírito. Então o fluir do Espírito vem de dentro, não é fora, é dentro, porque ele parte do trono. É isso que o texto está falando. No entanto, o texto diz que na medida em que o profeta se afasta do limiar do templo, ali do trono, as águas aumentam de volume. À primeira vista, quando você vê isso, eu não sei se você percebeu isso, pode parecer estranho, porque via de regra, quanto mais longe do trono, menos fluir. Mas observando melhor, fica claro que o anjo queria ensinar ao profeta. Então, olha o que acontece. Você pega uma torneira, você abre a torneira, então ali é a fonte. Aí a água começa a correr. Ela vem correndo e ela aumenta ou ela diminui? Ela diminui, mas aqui está falando que ela aumenta. Meu Deus do céu, então como que aumenta? Isso é um milagre, isso é algo aparentemente fora da normalidade, isso é algo sobrenatural, que é a sua vida e que é a minha vida. Isso é o que Deus está mostrando para o profeta. Olha, a água sai ali do trono e à medida que vai distanciando, à medida que ela vai fluindo ali, vai aumentando o fluir. Então olha, então o que é que Deus estava ensinando? Olha como que Deus é poderoso para ensinar as coisas para nós. Agora eu te pergunto, como um rio natural aumenta seu fluir depois da nascente? Você sabe, toda nascente de rio é um pouquinho de água. O rio Amazonas, você já viu a nascente? Já teve algum, não sei se você já viu algum documentário que mostra onde começa o rio Amazonas. É um pouquinho, é um regozinho de água, é um fiapo de água. Mas olha o tamanho daquele rio, parece mar. Como que virou mar? Então vai. Todos nós sabemos que na nascente todo o rio começa com pouco volume de água e depois as águas formam a correnteza. Por onde ele passa, por receber mais água dos seus afluentes, há um aumento de volume de água até que ele se torne um rio caudaloso que deságua no mar. Então veja, ele vai aumentando por causa dos seus afluentes. Outros rios caem nele. Aí ele vai aumentando, quando ele começa é um pouco, dele mesmo é um pouco, mas depois vai recebendo de outro, ele vai aumentando. É assim que um rio se forma. O milagre está aí, os afluentes, vou falar essa palavra de novo, os afluentes. Pensa nisso, que isso é muito importante para a sua vida e para a minha. A questão é compreender que tipo de afluentes cooperam com o fluir do rio de vida que flui de você para aumentar o volume da correnteza. Então veja,
Você já viu que um rio natural, seus afluentes, eles aumentam o volume. Agora, e o rio de vida seu, o rio de vida meu? O que é que aumenta esse rio? Quais são os afluentes que aumentam isso? Vamos ver. Vejamos pelo menos 3 situações nas quais os afluentes ajudam a aumentar o volume do rio de vida. Então, a primeira coisa, eu espero que você esteja convencido de que o rio, o fluir do Espírito Santo da sua vida aumenta a partir dos afluentes. Que tipo de afluentes? Que tipo? Isso aqui é muito importante. Tem que ser da mesma espécie, do mesmo conteúdo e da mesma qualidade. Ou seja, pessoas que fluem o mesmo Espírito. Você sabe que tem gente, porque o mundo espiritual, tem o mundo espiritual, o reino de Deus, tem o reino do inferno. Então tem fluir lá de demônio. Esse fluir de demônio, quando as pessoas estão buscando a coisa ruim, esse fluir não serve para aumentar o rio de vida em você. Por quê? Não faz parte do reino de Deus. Então veja, tem que ser da mesma espécie, tem que ser Espírito Santo. Então só tem jeito de ter fluente na minha vida para aumentar o meu volume daqueles que também carregam o Espírito Santo de Deus. Então quando alguém vem e fala assim para mim, isso acontece muito, pastor, você viu que o fulano aí no mundo está fazendo uma coisa boa, nós podíamos trazer aquilo para a igreja. Isso é fogo estranho, isso é um outro rio, isso é outra espécie, isso é outra natureza. Não tem jeito de aumentar o rio de vida em mim. Por quê? O rio de vida em mim é o Espírito Santo. Somente outra pessoa que flui o Espírito Santo é que pode aumentar. Somente essa fluente é que pode abençoar. Segunda coisa, não é possível o volume aumentar caso eu esteja vivendo sozinho. Fica claro, se o rio Amazonas não tivesse nenhum afluente, se estivesse sozinho, ele ia ser aquele reguinho de água que tem lá na nascente. Mas não! Ele não está vivendo sozinho, outros rios vieram. E aí, aumentou. Quem vive sozinho não tem jeito de aumentar o fluir da sua vida. Não tem jeito. O fluir na sua vida, o fluir na minha vida, precisa de afluentes para que ela aumente. Oh, meu Deus. Precisamos estar conectados de alguma forma para que os fluires se juntem. Terceiro, o rio de vida precisa estar correndo para a mesma direção. Algum afluente cujo rio aumente seu volume, estando seu fluxo em direção contrária. Então imagina, o rio corre para cá, aí tem um outro rio contrário. Esse rio contrário vai ajudar? Não, porque está na corrente contrária. Quando eu se une a pessoas que estão fluindo, às vezes que seja o mesmo Espírito Santo, mas numa direção contrária daquilo que Deus te deu, porque você sabe, todo mundo tem seu propósito de vida. Tem uma igreja que corre numa direção, outras e outras. Tudo isso vai dar lá no final, na obra de vida. No entanto, eu preciso saber qual é a parte que eu estou seguindo. Qual é o chamado, qual é a visão divina. Porque um rio correndo no sentido contrário não ajuda. Não ajuda. Então, esses 3 princípios. Vamos aplicar esses 3 princípios em nossas vidas com o Senhor. Quando você está conectado à igreja, caminhando junto com ela, buscando os mesmos alvos que o corpo de Cristo, essa conexão tem um poder enorme de aumentar o volume de rio de vida fluente em você. Quando você frequenta a célula, os cultos e o discipulado, está multiplicando o rio de vida. Então veja, não é ficção, não é coisa de cabeça de pastor falar, vem para a célula. Você que está na célula, frequenta o culto. Você que está na célula, no culto, faça o discipulado. Isso não é besteira, não. Isso é a forma de aumentar os afluentes da sua vida para que o rio de vida aumente. E você vai saber, precisa aumentar. Precisa aumentar. Então veja, nós, a Igreja Videira, vinha, então nós temos a nossa célula, nós temos culto de celebração, nós temos discipulado. Esses são afluentes da sua vida para aumentar o rio de vida. Deixa eu te dar alguns exemplos. Vejamos um exemplo na célula. Você tem um clamor diante do Senhor, está orando por isso, é um alvo. No entanto, por vários motivos você quer desistir. Mas então, você vai à reunião da célula e expõe suas dificuldades. E a célula se volta para cooperar com você. Isso fortalece você e coloca outras pessoas também orando pelo mesmo clamor. E quando 2 clamam pela mesma situação, o volume se torna tão alto que os céus chancelam o clamor. Isso é multiplicar o volume. Você está aí quase desistindo do seu casamento, aí você chega na célula, fala, aí alguém vem e fala, por exemplo, se eu estiver na célula, fala, não desista, porque Deus restaurou o meu. Isso te anima.
Aí eu falo, olha, Deus restaurou o meu, eu quero orar por você, eu tenho fé por isso, eu tenho expectativa. Você estava quase para desistir, mas quando você ouve eu falar isso, você se anima, a gente ora, e aí aumenta o volume, aumenta o fluir de Deus na sua vida, entendeu? Quando você está junto na célula. Deixa eu te dar um outro exemplo. Pode ser o culto de celebração na hora do louvor. Quando a equipe de louvor adora a Deus com todas as suas forças e a igreja entra nesse ambiente poderoso de presença divina, gera-se naquele lugar uma atmosfera cujo volume de rio de vida é tão grande que você flui junto ali de um modo que dificilmente conseguiria sozinho no seu quarto. Então veja, uma coisa é eu estar aqui, eu ponho uma música, eu adoro a Deus, então antes aqui da célula, aqui da minha live, eu ponho uma música, eu estou aqui adorando, só eu e Deus. Mas acontece quando eu entro na igreja, está aquele louvor, aquela atmosfera poderosa, o povo adorando a Deus, eu entro ali e aí eu fluo muito mais do que aqui sozinho. Por quê? Porque um rio, tem uma equipe de louvor adorando, tem irmãos adorando, e eu entro, adoro, o rio aumenta o volume, e às vezes eu adoro a Deus como eu nunca adorei sozinho. Esse é outro exemplo, lá no culto de celebração. No discipulado, acontece da mesma forma. O seu discipulador impõe as mãos sobre você, juntamente com a sua oração, tira qualquer entulho que estava impedindo o seu rio de fluir. Essa oração desata qualquer nó que impediu o fluir de vida através de você, e tão somente porque o volume foi aumentado. Quando o volume é aumentado, aumenta também a força do rio. Então imagina, você vai para um discipulado, você não está entendendo alguma coisa, você não compreendeu, e aí o seu discipulador te ensina, troca aqui, tira uma mentira do inferno e põe uma verdade de Deus aí no lugar, você é transformado, impõe as mãos, poder de Deus manifesta, ou seja, aumentou o volume. E aí o que acontece? Aquilo que estava entulhando, aquela mentira do inferno, é tirada fora, e aí você flui. Então veja, quanto mais volume tem, mais poder tem. Você sabe disso. Você já viu quando chove? Aqui em São Paulo acontece muito isso. Dá aquela tempestade, aquela chuva, aí vem aquela enxurrada e ela sai tirando tudo pela frente, destruindo tudo pela frente. Você, num grande volume de poder de fluir, destrói todo obstáculo pela frente. Não pode resistir, porque o volume é poderoso. Precisa aumentar o volume do fluir na sua vida. E isso aumenta com os afluires. Isso aumenta com outras pessoas fluindo juntos. Quanto mais tem pessoas fluindo junto com você na mesma direção, mais poder manifesto tem. Isso é muito importante. Você está entendendo? Assim, há uma razão poderosa para aumentar o volume do rio. A manifestação de mais poder na minha e na sua vida e ao nosso redor. Nós precisamos estar juntos de muitos fluidos para aumentar o poder manifesto. Você sabe, a igreja primitiva orava, Pedro orava, João orava, mas um dia estavam todos reunidos no mesmo lugar orando. O poder foi tanto que o lugar tremia. O lugar tremia. Você já esteve em algum lugar onde tinha tanto poder que o lugar está tremendo? De tanto poder de Deus? Pedro orava, não tremia nada, mas a hora que juntou com a igreja orou, tremeu o lugar. Por quê? Um volume poderoso de fluir de Deus. Juntos, na mesma direção. Isso é uma razão poderosa para você estar conectado na sua célula, no culto de celebração, no discipulado. Outra razão poderosa para a necessidade de aumentar o volume do rio de vida é fazer você perder o controle. Quando o volume aumenta sobremaneira, inverte-se o controle da nossa vida. Antes, segundo o texto, eu controlava a minha vida, mesmo passando pelo fluir do rio. Até que chegou a um ponto que o volume era tamanho que era impossível controlar o mover do rio sobre mim. E assim ele me controlava e não eu. Olha que coisa poderosa. O profeta, quando andou 500 metros e o rio estava só pelo tornozelo, ele passava e fazia o que ele queria. Ia para lá, vinha para cá e passava sobre o mover. Depois subiu, ele passava sobre o mover. A água continuou subindo, ele passava pelo mover. Mas chegou uma hora que o volume era tanto que ele não tinha controle sobre o mover. Era o mover que controlava ele. Inverteu. Então a maioria dos cristãos estão fluindo, mas ainda tem controle sobre o que está acontecendo. Mas acontece que Deus quer que você perca o controle e deixa Ele controlar. Eu posso fluir e ainda continuar no controle da minha vida. Mas chega um momento que o mover é tão grande que aí o mover é que controla a minha vida, é Deus quem conduz, aí é a nuvem que está dando direção, não mais eu.
Então, tem pessoas que falam em línguas, mas continuam controlando a sua própria vida. Tem pessoas que profetizam, mas ainda continuam controlando a sua própria vida. Mas tem que chegar o momento que o mover é tão grande que você perde o controle e é Deus quem está controlando. Esse é o lugar que todos nós temos que estar. Deus controlando. Oh, meu Deus. Quando isso acontece, chamamos esse momento de avivamento. Eu quero isso. Eu preciso disso na minha vida, imagino que você precisa e quer o mesmo, em nome de Jesus, nós queremos avivamento. O que é avivamento? Não mover de tal forma que o homem não tem controle, é Deus controlando. Isso só é possível vivendo a vida da igreja, o que comumente chamamos de igrejar. Você entendeu que os afluentes vêm, os afluentes são os outros irmãos, as outras partes do corpo de Cristo? Então, ou seja, igrejar significa que você conectou. Se você conectou, o mover é maior. Isso não significa que estar numa reunião da igreja indica que eu estou conectado. Estar conectado tem a ver com os 3 princípios que citamos acima. Mesmo conteúdo, a mesma visão. Correndo na mesma direção e vivendo de forma comunitária. Isso é conexão. Isso é igrejar. Quando eu me conecto. Oh, meu Deus, isso é muito importante. Mais uma razão importantíssima para nós que decidimos abraçar a vida que Deus vive. Somente igrejando é que temos a oportunidade de aprender a vida coletiva que se vive nos céus. O nosso Deus é um Deus coletivo e Ele oferece a mim e a você essa vida coletiva. Como que eu vou aprender como Deus vive de forma coletiva, se eu não estou numa coletividade? Se eu não estou conectado, se eu não estou no corpo? Como? Não tem jeito de você aprender a viver de forma coletiva vivendo sozinho. Então eu preciso estar na igreja, eu preciso igrejar, para que eu aprenda a viver como Deus vive. Oh, aleluia. Todas as vezes que falo sobre esse assunto, me lembro da vida de Elias. Ele era um homem de Deus e vivia na presença do Senhor, mas também teve suas lutas nessa terra. Numa delas houve tanta pressão por causa do calor da luta, que ele pediu ao Senhor a morte para si. Se algum dia você pensa, Deus me leva, você não está sozinho nesse barco não. Elias estava nesse barco, Moisés também fez isso. Mas aí olha o que acontece. Deus ouviu o clamor do profeta e resolveu levá-lo. Mas teve que prepará-lo para poder viver com ele na eternidade. Elias estava preparado em quase tudo, mas ainda faltava aprender o estilo de vida coletivo. Ele vivia sozinho. Não sabia viver em família. Elias era um ermitão, era um profeta que vivia nos desertos. Ele não sabia viver como família. Aí ele fala, eu quero partir. Deus fala, você não está preparado? Eu preciso te preparar, porque aqui se vive de forma coletiva. Se você chegar aqui, como que você vai viver aqui, Elias? O que Deus fez? Deus disse a ele que ungisse Eliseu como profeta e o treinasse para substituí-lo. Esse treinamento durou aproximadamente 12 anos. Nesse tempo, Elias aprendeu a viver como equipe. E por isso agora estava preparado para viver com o Senhor na eternidade. Assim Deus o levou para si. Olha o que acontece. Elias falou, eu quero ir embora. Cansei daqui. Deus fala, você não pode vir porque você vive sozinho. Vou pôr Eliseu junto com você. Ensina ele para te substituir. Enquanto isso, você aprende a viver de forma coletiva. Quando terminou o treinamento, pronto, Deus levou. Por quê? Agora Elias estava preparado. A obra do Espírito na minha e na sua vida só terá acabado quando aprendermos a viver como corpo, como família, como equipe, que é o estilo coletivo dos céus. E essa parte da obra do Espírito Santo está sendo desenvolvida em nós. E isso só acontece dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Sem vida coletiva, a obra na sua vida não estará completa. Quando o anjo terminou de mostrar isso para o profeta, ele perguntou, viste isso, filho do homem? Que pergunta poderosa. Em outras palavras, ele disse o quê? Você, homem, aprendeu como se vive no reino de Deus? Compreendeu que quando chega esse volume, você jamais terá o controle de passar por ele da forma como quiser? Você viu, você compreendeu? Era isso que o anjo perguntou para Ezequiel. Você quer que a obra se complete em sua vida? E quer ver ainda mais o poder do Espírito Santo? Então vamos igrejar. Aleluia. A obra só estará completa quando você igrejar. Quando você se conectar. A obra, Deus está fazendo a obra na sua vida e transformando você em mais semelhança de Jesus, para que você aprenda a viver de forma coletiva. Porque Jesus vive de forma coletiva. Somente é possível quando você igreja.
Então, igrejar, não sei se existe esse verbo, igrejar significa conectar. A obra só estará pronta quando isso acontecer. Você entende isso? Você quer mais poder? Você quer mais volume? Você quer mais manifestação? Então vamos igrejar. Eu quero orar por você agora. Terminei meu tempo, mas eu preciso orar. Vamos orar pelo menos um pouco aqui. Amanhã a lição é menor. Eu oro mais pelos alvos e tudo. Mas eu preciso orar por você para que essa revelação venha. Para que você faça a melhor escolha. A melhor escolha é igrejar. Estar junto com a igreja. Nós temos uma conferência na outra semana. No final da outra semana, sexta-feira, nós temos uma conferência. Isso é igrejar. Você vai estar lá? Você já fez sua inscrição? Igrejar. Você vai ver o tamanho do poder de Deus manifesto lá. Aquele lugar vai tremer. Isso é igrejar. Mas eu quero orar por você. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, oh Deus bendito, que essa revelação venha, que essa compreensão se estabeleça, que o meu irmão, que a minha irmã creia, entenda, em nome de Jesus, a importância de igrejar, de viver conectado no corpo, porque nós nascemos para isso, estamos sendo preparados para isso, vamos viver toda a eternidade para isso. Venha, Senhor, a revelação, venha o fluir do Espírito, venha, Senhor, a compreensão em nome de Jesus. Eu quero liberar essa compreensão sobre a vida da minha irmã, sobre a vida do meu irmão, e que haja mudança, transformação na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus bendito, eu quero estabelecer um novo tempo na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, em nome de Jesus, um tempo de vida abundante, um tempo de mover poderoso do Espírito Santo, um rio que nada pode controlá-lo. Vem, Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, manifestando agora na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que igrejar seja mais do que uma teoria, seja uma prática, seja uma vida, seja um estilo de vida, em nome de Jesus, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso que nós estamos fazendo aqui, igrejar, juntos, orando, juntos, compreendendo, juntos, fluindo. Isso aqui é igrejar, isso aqui é vida cristã. Amém, queridos? Bom, eu já passei do meu tempo, amanhã eu vou orar pelos seus alvos. Você está orando? Deixa eu te falar, em nome de Jesus, leia. Se você não participou do jejum até agora, participe, leia uma vez, 2, 3, 1000 vezes, até que renove a sua mente, até que você entenda, até que substitua na sua mente a vida individual para a vida coletiva, que é a vida que Deus te chamou para viver. Amém? Bom, essa live te abençoou? Passe ela para alguém. Passe ela para uma pessoa que precisa ouvir isso, e você permaneça fluindo no Espírito Santo, na poderosa e doce presença do Senhor. Amanhã estou aqui, 7 horas da manhã, para continuarmos a entender o que é igrejar e as consequências disso na sua vida, na minha vida, na sua família, em toda a sua vida, aqui e na eternidade afora. Amém, queridos? Bom, nós estamos terminados em nome de Jesus Cristo. Te aguardo aqui amanhã às 7 horas da manhã. Amém, queridos? Amém, queridos? Estamos terminados. Até amanhã. Mas você, na hora do almoço, leia. À noite, na célula, ore por isso em nome de Jesus. Leia novamente em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Te aguardo amanhã.